tem um fundamento chamado de afiar o instrumento. O que seria afiar o instrumento? Deixa eu te contar através de uma pequena historinha. Diz que uma vez tinha dois lenhadores, um lenhador já de idade e um lenhador jovem, bastante musculoso. E eles participavam de uma competição de corte de lenha. A história é mais ou menos isso, tá? E, evidentemente, que quem olhou aquilo lá já percebeu a tamanha diferença do jovem em relação à pessoa já, o lenhador mais idoso. Pois bem, quando começou a competição, o jovem ele saiu bastante na frente. Mas ele percebia que, apesar da distância que ele tinha, ele percebia às vezes que o lenhador velho ele parava alguns momentos, né? Pois bem, o certo é que depois que terminou a competição, na hora que fizeram a totalização das madeiras cortadas, para surpresa de todos, o lenhador, o idoso, ele ganhou a competição. Então, o lenhador jovem, sem entender o que tinha acontecido, ele perguntou para o lenhador mais idoso, o que aconteceu, como é que ele conseguiu aquilo? Ele falava o seguinte, não, é que de tempos em tempos, eu parava para afiar o machado, tá? Eu parava para afiar o machado e depois eu voltava a trabalhar, né? Eu reconheço que você tem muita força, mas eu tiro um tempo para afiar o machado, que aí eu posso adequar o corte da lenha a uma outra realidade. Tá bom, olha só o ensinamento disso aí. Então quer dizer que de tempos em tempos o lenhador parava para afiar o machado. Vamos entender o que é afiar o machado. Em vídeos passados eu falei sobre proatividade, tá? É claro que a gente não nasce vendo as coisas que vão acontecer. Ninguém aqui é vidente, mas a gente pode melhorar a cada dia. A gente não nasce, por exemplo, já percebendo que tem coisa que a gente não deve fazer. Colocar o fim em mente nem sempre é fácil, porque a impressão que dá é que tem que fazer, tá? A despeito de qualquer coisa. A gente nem imagina que a gente pode melhorar a cada dia para fazer isso aí, né? Para perceber lá na frente, e a cada vez que você faz isso, você fica melhor. Uma outra coisa, fazer o mais importante primeiro. A gente também não nasce dessa forma, tá? Entender para depois ser entendido. Eu acredito que é a mesma coisa também, né? A vontade que tem é de que as pessoas entendam a gente. A gente tem, eu por exemplo, eu demorei a aceitar isso, mas depois eu fui vencido pela reflexão. Faz sentido, né? É muito mais importante preocupar com os outros, tá? E quando você faz isso, é como se fosse um imã, a pessoa passa a preocupar com você. Se aplicar para cliente vai ser a mesma coisa. É pensar no ganha-ganha, tá? Como a gente quase não pensa, por exemplo, eu quase não pensava, depois que eu passei a pensar, eu comecei a entender a lógica da coisa. Pensar na sinergia. Veja bem que tudo que eu falei aqui a respeito de proatividade, começar com o fim em mente, o mais importante primeiro, entender para depois ter entendido, ganha-ganha, sinergia, tudo isso são fundamentos que eu considero que a gente pode melhorar a cada dia. Aí vale a ideia do afiar o instrumento, né? Aí vale a ideia do lenhador. Tá? Então, mais ou menos o seguinte, com qual frequência você está afiando o seu machado? O que seria afiar o machado? Seria, por exemplo, a cada mês eu dar uma parada para refletir, olha, eu sou um ser humano, eu tenho um negócio aí, eu quero saber se está valendo a pena, entendeu? Eu quero saber se está valendo a pena. Aí você faz uma reflexão, certo? Nós vamos ter muito mais informações aqui, mas em princípio de fundamento, mas a gente pode analisar também comportamentos, pode analisar os métodos, pode analisar o financeiro, pode analisar várias coisas, mas o importante é afiar o machado. Ou seja, eu tenho que tirar um tempo para afiar o machado, porque senão eu não vou saber se tem resultado, eu não vou saber se eu estou no caminho, e ficar perdido é muito ruim, tá? Eu jamais gostaria, por exemplo, de deixar passar tanto tempo e depois chegar uma hora lá na frente e eu perceber que eu perdi muito tempo. Eu deveria ter parado e conferido. Se eu tivesse parado e conferido, eu teria seguido uma outra direção, que ela teria levado muito mais bem para mais cliente e também ia pegar e fazer melhor para mim. Pensa nisso. Essa é a dica do dia. Afiar o instrumento. Pare e analisa se está valendo a pena. E faça isso pelo menos a cada mês. Me segue para mais dicas.